É isso, tem um processo, tá? Depois disso, a pessoa que ela chegou na fachada, qual que é o segundo macete? Qual que é o segundo segredo? 2 de 4 é a planta, é o layout que você vai fazer. Tem que estar condizente com o que aquela pessoa está buscando. Só que como que você vai saber o que aquela pessoa está buscando? Através do estudo de mercado. Ali você entende isso. Só que voltando um pouquinho para a fachada também você vai entender no estudo que você vai fazer. Então, por exemplo, esses dias eu estava fazendo um estudo, ajudando os mentorados a fazer um estudo, e a gente estava caminhando, né, através do Google Maps em algumas ruas, e em uma dessas ruas aí, tinha casas de 2 pavimentos com sacada e brise, né, um vidro de baixo até em cima no canto da casa. E todos os 2 pavimentos, 2 vagas de garagem. 2 quadras para o lado tinha casas de um pavimento só. Então a fachada já é diferente. Então eu tenho que trabalhar também condizente com o empreendimento que eu vou fazer, tá? Eu tenho que cuidar muito disso daí. Então, a característica do imóvel é fundamental. A característica, quando eu falo, é um todo. É o tipo da fachada que você vai fazer, se é com pé direito duplo ou não, se vai revestimento ou não, tá? Alguns, o detalhe é só o vidro e pintura, um vidro espelhado. Outras é o revestimento. Então, quando você vai fazer o estudo, por exemplo, de mercado, que você vai entender as características do imóvel, aquelas casas que estão sendo vendidas, o que tem na fachada? Quais são os elementos que tem na fachada? É vidro espelhado? Esse é um elemento. É um verde? Quais são as plantas que está ali? São palmeiras? São buchinhos? Quais são as plantas que está ali? São cicas? Quais são as plantas que estão no jardim? E aí, olhando para a fachada agora, além dessa brise, tem algum revestimento cerâmico? Sim, não. E se sim, qual revestimento cerâmico? A parede principal é pintada de branco. E o detalhe da pintura, qual é a cor daquele detalhe? É um cinza claro, um cinza escuro? Então, no estudo de mercado, eu vou entendendo esses detalhes, eu entendo detalhe por detalhe. Por exemplo, a sacada tem sacada. É uma casa, 2 pavimentos e tem sacada. Como que é essa sacada? O guarda-corpo ali, o parapeito ali, aquela parte de cima da sacada. Como que ela é? É de vidro temperado? É de alumínio? Ou é de alumínio preto, de alumínio branco, ou talvez aquelas em ferro, todo trabalhada lá. Como que é? Então eu preciso entender nos detalhes, tá? Eu preciso entender nos detalhes a fachada. Eu entendendo nos detalhes, eu vou fazer o imóvel perfeito. Tem um hall de entrada essa casa? Como que é o hall de entrada? Não tem hall de entrada. O acesso é pela garagem, por exemplo. Tem algumas casas que é assim. Não tem o hall de entrada e a escada. A pessoa entra pela garagem ali mesmo, pela rampa da garagem. E se não é assim? E se tem, por exemplo, um hall de entrada e tem escada? Como que é essa escada? É uma escada normal ou é uma escada que tem alguns dentes, que tem LED embaixo? Como que é? Então tá vendo o detalhe que é o estudo? Tá vendo no detalhe que eu entro quando eu vou fazer um estudo de mercado? Quando eu vou estudar a fachada, eu analiso todos os detalhes, até o tipo de planta que está naquele jardim, das casas que foram vendidas. Você tem vidro na fachada? Esse vidro é espelhado ou não é espelhado? Se ele é espelhado, tem vários formatos. Tem aquele que nem aparece o alumínio, né, que é todo vidro, que é o brise, aquele todo vidro. Tem aquele que já aparece o alumínio no meio. E tem aquele que é vidro temperado. Então aqui nós já estamos falando de 3 tipos, né? E daí tem aquele que é de PVC, né? Que é a estrutura de PVC. Então é um outro tipo de material. Então você entra nesse detalhe quando você vai desenvolver a fachada da tua casa. Então você vai ver as casas que estão sendo vendidas e você vai analisar a fachada, certo? Como que é a fachada? E aí você vai desenvolver a fachada condizente com o estudo de mercado que você fez. Depois disso, nós vamos entrar para o segundo, que é o que acontece. O segundo passo, o segundo segredo aqui é o quê? É o layout da casa. Como que é o interno dessa casa? Agora já está definido a fachada, que é o principal ponto. Primeiro ponto é a fachada. Depois disso é o layout, certo? O que é o layout? É as divisões. Como que é o tamanho dos quartos dessas casas que foram vendidas? É de 10 metros quadrados, 15 metros quadrados, 20 metros quadrados, 8 metros quadrados. Quantos quartos tem? Tem 3 quartos. Qual é o tamanho de cada quarto? Um quarto tem 8 metros, outro tem 10 e outro tem 15. Beleza. E nas outras casas que foram vendidas, segue esse padrão?
Sim, segue esse padrão. E aquelas casas que não foram vendidas, segue esse padrão também dos quartos? Não, Cristiano, não segue, porque todos os quartos têm 10 metros quadrados, por exemplo. E aqui você já identificou um erro que você não pode cometer. Então, as casas que não foram vendidas e já passaram de 6 meses, você precisa olhar para entender o que não fazer. Agora, aquelas casas que foram vendidas em até 6 meses, você tem que observar e olhar o que tem em comum nesse layout, né? Na fachada também, mas agora nós estamos falando do layout. O que tem em comum essa casa por dentro? Ela tem 2 quartos, 3 quartos, então vamos supor aqui que ela tem 3 quartos. E ela tem 2 banheiros, sendo um suíte, certo? Então o banheiro é da suíte. E aí essa suíte tem closet ou não tem closet? Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Então nesse exemplo aqui vamos dizer que tem, certo? Tem um closet. Qual é o tamanho desse closet? Qual é o tamanho do quarto? Qual é o tamanho do closet? E como é as divisões ali dentro desse quarto? Aonde que fica a cama? Aonde que fica o closet? E aonde que fica o banheiro? Como que é feito as divisões, a distribuição ali dentro? Entendeu? Como que é feita essa divisão? Eu entro nesse detalhe, então eu entendo agora, eu entendi que tem um closet, eu vou entender o closet agora, como que é o closet, como que é o quarto, certo? Onde vai a cama e o banheiro, qual é o tamanho do banheiro? Quanto metro tem de largura esse banheiro, quantos metros tem de comprimento? E você vai perceber que talvez tem alguns que não foram vendidos, que a largura do banheiro é 1,20 m, mas essas que foram vendidas as casas é 1,60 m de largura. Opa, então eu tenho que fazer de 1,60 m também. Imagina que é 3 metros de comprimento. E aí você vai fazer 3 metros de comprimento. Mas como que é o acabamento desse banheiro? Tem nicho? E qual é o tamanho desse nicho? E os acabamentos do registro? Como que é os acabamentos do registro? Como que é o aquecimento da água do chuveiro? É chuveiro elétrico, a gás? Como que é? E vem já balcão com banheiro? Essas casas estão sendo vendidas ou é sem balcão? E o sanitário? Como que é o modelo do sanitário? Qual tipo de revestimento vai no chão? Qual tipo de revestimento vai nas paredes? E o teto, o gesso do teto, como que é o gesso do teto? É um gesso liso só com negativo ou tem trabalho no gesso? Tem LED? Como que é? E a abertura dessa janela, desse banheiro, como que é o tamanho dele? Né? E de que material é feita aquela janela? É alumínio, é vidro temperado, é de PVC? Vocês entendem que na planta perfeita, no layout, eu entendo os detalhes, não só o layout em si, mas a característica dentro do empreendimento. E aí eu vou para o segundo quarto agora, né? E analiso o tamanho do segundo quarto e como que é os acabamentos dentro desse quarto. Como que é a cor dessas portas aí? É branco, é amadeirado, é preto? Tem porta de correr ou é porta normal? Aí eu vou para o terceiro quarto e analiso as mesmas coisas. Vou para o banheiro social, analiso também, analiso o corredor. Tem algumas casas que o pessoal faz o corredor um pouco maior para colocar um escritório ali. Inclusive, eu tenho um mentorado em Curitiba e eu passei essa sugestão aí para ele. Então, ele tinha um corredor grande e ele acabou criando um escritório naquele corredor, modificando mínima coisa. Ele só aumentou um pouquinho mais o corredor ali e ele acabou criando um novo ambiente que com certeza aí valorizou a casa aí no mínimo 30 mil reais a mais. E ele aumentou meio metro quadrado. Meio metro quadrado, ele criou um novo ambiente. A metragem já tinha, só precisava ajustar um pouquinho, que deu mais ou menos aí meio metro quadrado. Ele já conseguiu criar um novo ambiente. Então imagina, foi adicionado um escritório na casa, tá? Então, tem que cuidar desses detalhes. E aí você vai para a cozinha, como que é a cozinha dessas casas que foram vendidas? Tem ilha ou não tem ilha? E se tem ilha, onde é a ilha? Como é a ilha? Como é a janela da cozinha? Até o tamanho da janela, o formato da janela. É quadrada, é retangular, é redonda? Pode ser que seja redonda. Então eu tenho que entender no detalhe. A lavanderia, o tamanho da lavanderia, que local fica a lavanderia. E eu tenho que cuidar também, além disso, eu tenho que entender também que precisa ser funcional esses ambientes. E se nós pudermos trabalhar com imóveis com ambientes conjugados, eu amplio ainda mais o espaço desse ambiente. Eu deixo ele muito mais, eu consigo aproveitar muito mais os espaços, tá? A partir do momento que eu trabalho conjugado, ou seja, a cozinha e sala de jantar junto, ou a sala de estar junto com a sala de jantar. Ou tudo junto, tudo integrado, né? Sala de jantar, sala de estar. Então, quando você faz isso daí, você otimiza muito o teu espaço. Porque a casa, o layout da casa tem que ser funcional.
tem que ser funcional. Não tem que só olhar as características aí que você vai fazer, mas tem que ser funcional também. Tem que ser prático, né? Eu vejo algumas casas aí que a porta do banheiro dá na sala. Tá de brincadeira. Como que você vai fazer a porta do banheiro na sala? Por incrível que pareça, eu já vi nenhuma e nem duas, já vi várias assim. Aí vem a visita ali e vai no banheiro. E aí? Então, de brincadeira, né? Então tem que cuidar para não cometer isso aí. E aí, por exemplo, tem algumas casas que na porta do corredor, onde vai para o corredor, então tem aquela porta que eu saio, por exemplo, da sala e acesso o corredor. E do corredor eu vou para os quartos. Tem algumas casas que nessa porta, né, nesse buraco aí, tem a porta em si, uma porta e correr. Tem alguns projetos que não tem, é só o buraco. Então eu tenho que analisar isso também. Porque se aquele público exige uma porta e eu não coloquei, vai somar negativamente, certo? E aí imagina que eu esqueci a porta, certo? Imagina que o gesso tem LED, mas eu não coloquei LED no gesso do banheiro. Imagina que era para ter nicho, eu não coloquei nicho. Então olha só, eu já errei na porta, eu já errei no gesso, eu já errei no nicho, e esse nicho tem LED ou não tem LED? Então imagina que tinha LED, não coloquei LED no, né? Já errei feio aqui. Qual é o tipo do revestimento que tem ali? Qual é o tipo do sanitário? Ah, coloquei um sanitário bem simples aqui, mas o que vai, na verdade, é outro. Então, eu errei nesse ponto aqui. O tamanho da suíte, do quarto e o closet junto é 20 metros quadrados. Eu fiz de 15. Eu já errei. Olha, já errei 5 coisas aqui. Cada uma dessas é uma objeção que o cliente vai ter. Cada uma dessas é uma objeção que o cliente vai ter. E se nós entrarmos para a sala e aquele cliente quer uma sala com 4 metros de largura e você fez de 3,5, já é mais um ponto. E a cozinha, tem ilha? Tem ilha e você não fez ilha, já é mais um ponto. E nós estamos falando aqui de uma casa, por exemplo, de 200 metros quadrados, que é a que você está fazendo. E o cliente também está fazendo de 200 metros quadrados. Então não é só olhar o tamanho da casa, assim como ela é feita por dentro. E se eu não cuidei a fachada, certo? Se eu não cuidei a fachada, se há vidro espelhado e eu não coloquei vidro espelhado, mais um. Então, olha quantas objeções eu já tenho: 5, 6, 7, 8 objeções. Então, o objetivo do estudo, presta atenção nisso, o objetivo do estudo de mercado é a pessoa chegar na tua casa, olhar para ela e dizer: não tenho do que reclamar. Tá tudo perfeito. O tamanho do quarto é ideal, do closet também, o banheiro também, o tamanho ideal. Tem aquilo que eu quero, tem um nicho, e tem um nicho do tamanho que eu quero, e com LED ainda, que é o que eu quero. O gesso é um gesso liso, só com negativo, é isso mesmo. Tem uma porta aqui no corredor, top, não vou precisar colocar porta. Tu tá entendendo? Então, quando a pessoa vai nessa casa, ela vai pensar dessa forma. Ela não vai ter objeção. A única pergunta que ela vai se fazer é: o que eu tenho que fazer para conseguir comprar essa casa? Ela tem que sair dali com essa única pergunta, com essa única objeção. Não tipo assim, ah, podia ter um laminado nos quartos, mas não tem. Não, ela não pode sair com esse tipo de objeção. A única coisa que ela tem que pensar é: o que eu tenho que fazer para conseguir comprar essa casa? Entendeu? É isso. É isso que ela tem que se preocupar. Então, quando você faz todo o estudo aí, então você entende isso. Tá? Eu tenho uma mentoria mais ou menos de 1 hora. Eu passo um checklist total de tudo que tem que ser avaliado, né? Como você vai fazer esse estudo, como que você vai pegar essas características, como que você vai conseguir coletar essas informações. Então você precisa entender em detalhes, dá 2 páginas mais ou menos aquele checklist, onde você vai olhar ponto por ponto de tudo que tem que ser avaliado. E aí você vai construir uma casa aí perfeita. Ela vai estar no lugar certo e com as características certas, entendeu? Lugar certo com as características certas. E aí a venda vai ser uma consequência, tá? O terceiro ponto aqui, então falamos do primeiro, que é qual o primeiro? A fachada, né? Uma fachada de impacto, a planta baixa dela, como ela foi desenvolvida. E eu já entrei um pouquinho nesse assunto, mas outro ponto aqui, o terceiro ponto, é o acabamento, a qualidade do acabamento. Mas você não tem que colocar o melhor porcelanato, você não tem que colocar o melhor revestimento, você não tem que colocar a melhor porta. Não é esse um acabamento de qualidade que eu estou me referindo aqui. O que você tem que fazer? O que tem que ser feito? O que eu faço? Um erro que muitas pessoas cometem é o seguinte: até vi pessoas aí
que me procuraram para entender o que elas tinham feito de errado na casa delas, que elas tinham construído por conta, e a casa estava empacada, já fazia 1 ano para venda. Essa pessoa estava pedindo 450 mil para venda e não tinha vendido a casa, ela baixou para 400 e mesmo assim não estava vendendo. Ela já estava há 3 meses a 400 e não tinha vendido, e ela estava pensando em baixar para 380 mil o valor da casa para ver se vendia. E aí ela veio até mim para buscar entender o que ela tinha feito errado, que é o acabamento. O acabamento tem que ser condizente com o padrão que você está construindo. Então não adianta você pegar uma casa, por exemplo, de 100 metros quadrados, médio padrão, e você querer colocar um porcelanato de R$ 150 um metro. Não vai fazer sentido, não vai gerar valor no empreendimento. Vai destoar da realidade, vai ficar fora da realidade daquele empreendimento. Eu comprei um apartamento uma vez, Casa Minha Vida, e eu coloquei na época, estava em alta, o tal do porcelanato polido 60 por 60. Naquela época era os top dos top, era o porcelanato 60 por 60 polido. Todo mundo estava colocando. E eu coloquei no apartamento de 55 metros quadrados, achando que ia valer mais depois. Parede, coloquei tudo revestimento retificado, achando que ia valer mais depois na hora da venda. Adivinha o que aconteceu? Não teve peso nenhum no valor da venda. Não teve peso nenhum. Por quê? Porque aquilo era um padrão para o imóvel aonde teria que ser colocado revestimento cerâmico mesmo, né? No chão 45 por 45, tô falando da época, né? No 45 por 45, bold mesmo, uma fuga de 13 milímetros. Na parede também, né, uma cerâmica aí sem certificado, bold. Então bold é o quê? Tem o revestimento retificado, que é aquela fuga bem fininha, fininha, e tem o bold, e o canto do revestimento é arredondado. Então esse é o bold. E aí dá fuga de 2, 3 milímetros, geralmente, de 3 a 5, na verdade, das fugas dessa daí. É difícil achar de 3, o certo é 5 agora. Mas enfim, teria que ser colocado esse tipo de revestimento lá. E eu coloquei esse outro. Então não gerou valor. Então essa pessoa que veio me procurar, ela cometeu esse erro também. Ela colocou porcelanatos de R$ 120 um metro. E teria que ser porcelanatos ali de no máximo 60. O cliente não vai pagar por esse porcelanato de 120. Ele fez acabamento de gesso todo detalhado, cheio de detalhes. O cliente não queria isso. Ele queria um gesso liso, entendeu? Ele queria um gesso liso. Então, as aberturas, colocou também umas aberturas que ele gastou 3 vezes mais do que deveria ter gastado. Porque ele pensou, vou colocar do bom e do melhor dessa casa. Mas não é assim que funciona. Tem que colocar do bom e do melhor? Sim, eu tenho que colocar do bom e do melhor. Só que do bom e do melhor condizente com o padrão que eu estou construindo.